para nos ouvir. Às vezes eu fico pensando, quando começa a subir um barulho, o Senhor fala assim: espera aí, vamos escutar o que eles estão falando, vamos escutar o que eles estão cantando. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa adoração. Por que não pararmos agora para ouvirmos Ele falar conosco? Que Ele nos abençoe com a sua palavra. Quero agradecer muito ao nosso amigo pastor Alisson, que está aqui conosco nessa noite. Sempre que nós o convidamos, sempre ele está aqui. Eu estou sempre em débito com ele, e já é a terceira vez que ele vem aqui, só fui uma lá, né? Eu acho que eu não agradei muito lá, não. Agradou mais aqui do que eu agradei lá, hein? Agradando aqui tá bom, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida nessa noite. O Senhor o abençoe, a sua casa, né? Pastor Alisson é pastor da igreja Casa do Pai, em Cataguás. E esse termo, Casa do Pai, meu irmão, é um lugar que a gente sente à vontade, amém? Então, aqui também é Casa do Pai. Onde nós estamos é Casa do Pai. E somos filhos do mesmo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos passar a palavra a Ele. E o pastor Alisson tem convidado aqui hoje, né, Dallas? Eu falei com a Dallas: vai domingo na igreja, tem festa, pastor Alisson vai estar lá. Que Alisson que é? Fala, de Cataguases. Mostrei a foto, esse mesmo, ligou para o Ronaldo na hora, né, Ronaldo? O pastor Alisson vai estar lá. Ele gosta muito de você. Vamos passar a palavra para o pastor Alisson para estar ministrando? E som, alô. Glória. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Que honra, viu, irmãos, poder estar aqui com os amados. Desculpa a demora, porque estava chovendo bastante no caminho, né? A gente veio devagar. Pastor, pode tirar essa Bíblia aqui um pouquinho? Tá, glória. E a gente está muito feliz e honrado de poder estar aqui com os amados irmãos, encontrar com meu irmão Ronaldo, ser bênção na minha vida, a esposa dele. É uma alegria, viu, Ronaldo, poder te ver, meu irmão, ser bênção demais na minha vida e poder cultuar a Deus, né, junto com você, meu irmão. É um privilégio, junto com esses amados aqui, de Leopoldina, da Igreja Presbiteriana. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, assim, com muita humildade, muito temor a Deus. Eu, se eu não fosse pastor da Igreja Casa do Pai, certamente eu seria membro da Igreja Presbiteriana. Falo isso assim, sabe, sem demagogia, porque, irmãos, tá difícil lá fora. As coisas que a gente está vendo, as coisas que a gente está ouvindo. E eu sou muito observador. Eu nunca vi nada envolvendo a Igreja Presbiteriana, pastor Eudes. Escândalo, nada. E sabe o que mais me chama a atenção na Igreja Presbiteriana? É o amor que eles têm pela palavra de Deus. É algo assim, surreal. Às vezes eu vou em igrejas, irmãos, que a gente vai por amizade, né? Por amor à obra, mas a gente fica estarrecido com as coisas que a gente vê, com as coisas que são faladas. Você fala assim, meu Deus, de onde estão tirando isso? São coisas que você percebe literalmente que é coisa do homem. Não tem Deus no negócio. E hoje vale agradar a todos, né? Para manter as pessoas na igreja, para manter os dízimos, as ofertas, vale tudo, estão flexibilizando tudo. E a igreja presbiteriana é uma igreja que ela tem um amor pela palavra de Deus, são estudiosos da palavra de Deus. Sabe, levam a coisa a sério, e eu falo isso com muito temor, viu, irmãos? Se tem uma igreja que eu tenho assim algo que me chama, é a igreja presbiteriana. E eu não sei, amanhã ou depois, se Deus ainda vai me trazer para a igreja presbiteriana, para mim congregar, eu não sei, irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não tenho um chamado, é o chamado que nos tem. Então a gente tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus quer.
né? Não é mais a gente, eu não tenho mais escolha. Tem um pastor muito amigo que ele fala que a escolha de Jesus nos deixou sem escolha, irmãos. Ele nos escolheu e aí pronto, é o que nos basta. Eu não tenho mais direito e nem quero exercer o direito de escolher mais nada. Eu estou feliz com ele, né? Eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que eu passei para chegar até aqui. O Ronaldo está aí, nós fizemos um curso de evangelista junto e não foi fácil não, irmão. A gente ficava agarrado dentro de uma sala de aula, pastor, eu, de 8 horas da manhã, Ronaldo, até tarde da noite, irmãos, estudando por amor à palavra. Hoje, qualquer coisa já estão dando oportunidade e as pessoas, às vezes, sem preparo, sem entendimento, né, das coisas de Deus. Mas eu estou muito feliz e honrado de poder estar aqui. A minha esposa ia vir comigo, mas teve que ficar porque a minha filha está fazendo prova lá do Enem, a minha filha não estava passando muito bem, a gente teve que levar no hospital ontem, então ela preferiu ficar lá. Traga um abraço, viu, pastor? O senhor vai lá. O senhor vai lá naquela igreja, eu vou levar o senhor em Cataguás e Miraí, viu? A gente está em Miraí também, para a glória de Deus, irmão. E a gente tem feito, pela misericórdia de Deus, um trabalho assim, árduo, difícil em Miraí. Tem um lugar lá que a gente tem um ponto missionário que chama Ninho da Águia. Não sei se os irmãos aqui conhecem. Pensa num lugar barra pesada, irmãos. De frente para o ponto missionário é só tráfico de droga e prostituição. E todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho lá em cima, o comandante da polícia fala comigo assim, pastor, o senhor tem certeza mesmo que o senhor vai lá? Olha, se a igreja não for, como é que vai fazer, irmãos? A luz tem que ir para onde? As trevas, irmãos. Se eu ficar com medo de subir lá, a gente vai ficar sempre dentro das quatro paredes. A gente nunca vai sair do lugar. E todo final do ano a gente faz um trabalho lá, chamam Jesus que nasce nas ruas. A gente coloca uma mesa grande, né? É uma ceia mesmo. É igual a gente faz a ceia na nossa casa, a gente faz lá, uma ceia no meio da rua, lá nessa rua, e a gente coloca aquele povo todo sentado. E ali a gente adora a Deus, a gente libera uma palavra, depois a gente vai servi-los. Né? E para a glória de Deus, alguns estão sendo resgatados, alguns estão sendo tirados desses caminhos, que não é fácil, e a gente sabe que crack é barra pesada. Mas, irmãos, o nosso Deus, para ele não tem impossível. Eu queria fazer uma coisa antes, pastor, se o senhor me permite. Eu estava lá em casa, meditando a palavra, e Deus disse para mim, antes de eu pregar a palavra, é para que eu orasse por cura nesse lugar. Tem pessoas aqui que estão desacreditadas da enfermidade. Acha que não vai ter jeito, que não vai resolver, né? Ou às vezes está impressionado com o diagnóstico humano. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus na sua vida. Para te dizer que talvez você ache que não tem jeito. Mas para Deus, uma só palavra. Ele muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Vocês estão olhando para alguém que viveu isso. Uma só palavra. Ele mudou tudo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e colocasse a mão no lugar onde você está sentindo a dor. No lugar que você fez o exame, né, e está te deixando preocupado. No lugar que você acha, meu Deus, o que pode ser isso? Você ainda nem sabe o que é, e às vezes a gente já fica preocupado com aquilo que pode ser. E aí a gente às vezes lembra, e é isso que às vezes eu fico pensando, remoendo, irmãos, porque às vezes quando a gente é cometido por uma enfermidade, a gente não traz à memória aquilo que dá esperança, que é Cristo. A gente lembra que lá do lado de fora, a irmã, o fulano de tal, está com a mesma doença que eu e morreu. Ô irmão, você é você, ele é ele. E se você crê, irmão, que o Deus que está aqui nesse lugar não é por mim, é por ele, o Deus que está nesse lugar, irmão, ele tem poder para curar você. E você vai sair daqui hoje curado, curada, para a glória dele. Então feche os seus olhos, querido, coloca a mão aí no lugar que você está sentindo a dor, no lugar que você
fez o exame ou vai fazer o exame. E creia, irmãos, creia. Vamos juntar a nossa fé para que Deus libere uma palavra, irmãos, de cura sobre esse lugar. E lá na minha casa, Deus falava comigo, meu filho, antes de você pregar, você vai fazer uma oração de cura naquele lugar. Porque pessoas vão sair daqui curadas, para a glória de Deus. E vocês vão testemunhar isso para o pastor Eudes. Vocês vão dizer isso para ele, pastor, eu fui curado, eu fui curada. Para a glória de Deus. Feche os teus olhos, querido Pai, em nome de Jesus. Nós entramos aqui na tua casa e nós cremos que o Senhor está neste lugar. Pai querido, nós queremos aqui reafirmar que a nossa vida é tua, que a nossa casa, nosso casamento, tudo que somos, tudo que temos, nós submetemos a Ti nesta hora. Que não haja resistência em nós, meu Pai, para o Teu agir, para o Teu mover, para a cura que o Senhor está liberando sobre este lugar, sobre esse ambiente, sobre a vida dos meus irmãos. Se for de ordem física, se for de ordem espiritual, Pai querido, para o Senhor não há impedimento, não há impossível. E para nós, meu Pai, tudo é possível, porque nós cremos, Senhor, e nós dependemos de Ti. Senhor, o que seria de nós, Jesus, o que seria de nós, se não fosse o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, Jesus. Por isso, Pai, toca aí, meu Pai, no lugar, meu Pai, da enfermidade na vida do meu irmão, da minha irmã. Arranca, meu Pai, contraria a medicina. Meu Pai, traz cura este lugar. Meu Pai, arranca traumas, arranca sofismas, arranca, meu Pai, tudo aquilo que é incompatível com a Tua vontade na minha vida e na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor nos fez livre. E a Tua palavra diz que o Senhor carregou lá na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo aquilo que um dia estava sobre nós, o Senhor levou lá naquela cruz. E nós estamos aqui, meu Pai, já te agradecendo. Nós estamos aqui já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Essa palavra ela vem queimando no meu coração já há alguns dias. A palavra vem falando, Deus vem tratando, Deus vem colocando coisas no meu coração acerca dessa palavra. E eu creio que em nome de Jesus, nós vamos sair daqui transformados, irmãos, para a glória de Deus. Eu creio, irmão, que todo lugar que Jesus está, todo lugar, irmãos, que Jesus está, tudo é possível. Principalmente na minha vida e na sua vida. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, são 11 quilômetros, tá, irmãos? Cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram:
as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado dos 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco em todos os momentos. Obrigado porque pela tua palavra nós temos sido guiados. Pela tua palavra, ela é lâmpada, ela é bússola para os nossos pés. E nós somos gratos a ti, porque andamos segundo a tua palavra e não andamos por nós mesmos. Meu Pai, que a tua palavra encontre um lugar muito especial no nosso coração. E que nós possamos sair daqui muito mais praticantes do que apenas ouvintes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu, particularmente, gosto muito desse texto. Ele fala assim, de uma maneira assim, muito particular comigo. A gente está lendo uma história que muitas coisas aconteceram e a principal foi que Jesus havia sido crucificado, Jesus morreu, mas ele também havia dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E o texto que nós acabamos de ler conta a história de dois crentes, dois discípulos, que durante os 3 anos de Jesus andaram com ele, sentaram com ele, ouviram ele falar, e eu tenho assim no meu coração que eles sabiam de tudo pela boca de Jesus, sabe aquilo que estava acontecendo. E antes de tudo havia uma ordem de Jesus para todos os discípulos, para todos aqueles que caminhavam perto de Jesus, que ouvia Jesus pregar, que via Jesus fazer milagres, Jesus alimentar pessoas. Jesus disse para eles assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês não vão sair daqui não, deixa o pau quebrar, fica em Jerusalém. Uma coisa tão simples,
Mas devido à frustração, devido à tristeza da morte de Jesus, e já era o terceiro dia, e nada havia acontecido, né? Eles resolveram, então, sair de Jerusalém e ir para uma aldeia, né? Em Emaús. É um lugar de spa, lugar de relaxamento, de águas quentes, né? Eles olharam o cenário e pensaram assim: olha, Jesus morreu, né? Acabou a nossa esperança, né? Já é o terceiro dia, não aconteceu nada do que ele falou, então o que nos resta é meter o pé, vamos sair, vamos para um lugar e ficar naquele lugar. Só que, irmãos, às vezes eu fico observando esses textos e a nossa vida real, como é parecido. Como essas coisas que aconteceram há quase 3.000 anos atrás, elas continuam acontecendo no dia de hoje. Porque a desobediência, ela, além de ela causar uma amnésia em nós, né, ela tem uma força descomunal de tirar a gente do lugar que Jesus não mandou a gente sair. Por isso a gente está vendo hoje, né, não digo no Brasil, no mundo, a gente não está vendo mais conversão, a gente está vendo migração, né? Eu estou aqui, não estou satisfeito aqui, eu vou pular para outra. A gente não vê mais conversão. A gente está vendo as pessoas estão migrando de igreja para igreja porque não atendeu as expectativas, né, para me continuar. E aí esses dois homens agora estão frustrados, estão tristes, porque esperava algo que Jesus não havia prometido. E aí a gente vai ver isso no decorrer do texto, que eles colocaram uma esperança, eles depositaram uma esperança em Jesus, que Jesus não tinha dado para eles. Porque a ideia deles era que Jesus viria como um justiceiro, né, com a espada na mão, ia fazer justiça, cortar a cabeça de todo mundo, né, ia ficar só aquela turma com ele. Quando, na verdade, o que Jesus veio? Jesus veio perdoar os pecados e oferecer vida eterna para as pessoas. Então, eles pensavam de forma temporária, quando Jesus estava oferecendo algo eterno. E aí a Bíblia diz, e eu amo isso, irmãos, por quê? Por causa da simplicidade de Jesus. A maneira que Jesus trata as coisas, a maneira que Jesus faz as coisas, isso às vezes me deixa profundamente assim, mais apaixonado com ele, irmão. Porque agora eles estão indo os dois, e aí eu vou aprender uma coisa bacana com esses dois. Eles estão indo para Emaús, estão discutindo entre eles, mas estão juntos. Eles saíram do lugar que Jesus não mandou eles saírem, eles estão indo para Jerusalém, para Emaús, estão discutindo entre eles, mas eles estão juntos. E hoje, qualquer coisa nos separa. Hoje, qualquer coisa é motivo para fazer a gente, um vai caminhar para lá e o outro vai caminhar para lá. E aqui eles estão juntos. E aí o texto diz que eles estão indo na ideia de ir para Emaús, que era mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, e não, vamos para Emaús, que lá nós vamos ficar todo mundo tranquilo, nós vamos ficar de boa lá, vamos relaxar, porque a pressão em Jerusalém está muito grande, né? A gente está sendo pressionado, cercado, e nada acontece, né? Então a gente precisa sair desse lugar, porque senão a cabeça da gente a gente não vai dar conta. Só que aí o que acontece, irmãos? O texto diz que o mesmo Jesus aparece do lado deles. Sabe o que eu fico assim, irmãos? Meu coração se enche de alegria. Quantas vezes eu fui um desses daqui, rebelde, desobediente. E sabe por que eu estou aqui, irmãos? Porque Jesus foi atrás de mim.
Ele foi me buscar. Ele foi tratar comigo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com ele, irmãos, por isso que eu não abro mão de ninguém, é porque ele não desiste da gente. A gente faz tudo errado, irmãos. A gente faz, todo dia nós estamos fazendo uma lenha diferente. E Jesus está lá. Sabe, ele vai, por isso que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A gente sempre vai ver ele tomar iniciativa. Sempre de vir atrás da gente, ou usar alguém para vir falar com a gente acerca dele, da vontade dele. E agora o texto diz que esses dois homens estão indo para Emaús, triste, angustiado, sabe, frustrado. E aí Jesus aparece para eles, só que a frustração, a tristeza, a angústia eram tão grandes que eles não reconheceram. Isso não está diferente de hoje, não, irmão. Isso não está diferente de hoje. Vou dar um exemplo claro para vocês. Às vezes a gente está passando uma luta, nós estamos passando uma prova, ou uma enfermidade. E às vezes a gente vira para Jesus e fala assim: ah, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por isso? Estou falando mentira, irmão? Quem aqui, irmão, estava passando por algum momento difícil e perguntou para Jesus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando esse estreito? Por que eu estou passando essa luta? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós fizemos isso com ele? Por quê, irmãos? Porque nós perdemos a sensibilidade, irmãos, da presença dele. Você acha que a sua enfermidade é impedimento para ele estar com você? Você acha que a sua luta, você acha que o deserto que você está passando é impedimento para ele caminhar com você, irmão? Você acha que a sua frustração impede Jesus de estar com você? Nunca, irmão, nunca. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz: olha, eu estarei com vocês todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Então o que ele está dizendo? Não interessa o que vai acontecer daqui para lá, eu vou estar com você. Só que a gente começa a olhar para o quê? A luta. A gente olha para a enfermidade. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu tenho percebido e tenho chorado, pastor, eu de madrugada. Nós perdemos, irmão, escuta o que eu estou dizendo, nós perdemos a paixão pela presença dele. Nós perdemos, irmãos, aquele fogo que consome a gente por dentro, querendo ele, a presença dele, a manifestação da glória dele. Irmão, tem um texto na Bíblia que eu amo, que me deixa assim fascinado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, que Moisés montava uma tenda, chamada tenda do encontro. Ele armava fora do arraial. E todas as vezes, irmãos, que ele queria ter um tempo com Deus, ele ia lá para aquela tenda. E sabe o que é lindo? O texto diz que o Moisés ia na direção da tenda que ficava fora do arraial, e o povo ficava lá de fora, olhando Moisés, até a hora que ele entrava dentro da tenda. E a Bíblia diz, no versículo 9 do capítulo 33 de Êxodo, fala assim, que quando Moisés entrava na tenda, Ronaldo, a nuvem de glória descia, parava na porta da tenda e Deus falava com Moisés. Vocês estão vendo como é que é totalmente diferente do nosso padrão, irmãos? Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, diante das nossas frustrações, das nossas lutas, das nossas mazelas, que a gente tem que dobrar o joelho e Deus tem que ouvir tudo o que eu preciso dizer para Ele. Porque de repente Deus está ocupado lá em cima, de repente Deus ele não tá vendo o que eu estou passando. Ô irmão, nada foge do controle dele. Ele sabe tudo, ele está vendo tudo. Antes mesmo de acontecer, ele já sabia o que ele está permitindo, irmão. Porque para Deus, irmão, não conta o que você vai falar, porque ele já sabe. Para Deus conta, irmão, é você estar ali com ele. E nós perdemos isso, irmãos.
Porque a gente quer entrar, pastor eu, de falar. Olha, Deus me ouviu e Deus vai. Não, irmão. Deus está dizendo assim: entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, que o seu pai em secreto te vê. Ele não te ouve, ele te vê. Porque ele já sabe, irmão. Ele já sabe o que você está passando. Ele sabe a luta que você está passando, mas ele quer ver você lá. Sabe por quê, irmão? Porque não tem coisa melhor na vida de um crente. Ele saber, eu estou passando isso, mas não deixa de estar com o meu Senhor. Eu estou passando uma prova, mas o crente hoje, qualquer coisa, irmão, a igreja presbiteriana está fazendo 5 anos de organização em Leopoldina, irmãos. Isso é motivo para a gente glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque em Cataguases, não sei aqui, mas em Cataguases, está fechando um monte. E sabe por que estão fechando, irmãos? Porque o pastor caiu. Porque não está tendo dinheiro para pagar o aluguel, pastor. E a igreja presbiteriana em Leopoldina, para a glória de Deus, está completando 5 anos de organização. Você pode dar uma glória por causa disso, irmão? E você sabe por quê? Não é por causa do pastor Eudes, irmão, mas pelo coração de vocês. Que entenderam, irmãos, que a gente não faz a obra da gente, a gente faz a obra dele. E agora eles estão indo para Emaús e Jesus aparece do lado dos caras. E aí Jesus pergunta para eles assim: o que vocês estão aí discutindo? O que vocês estão falando no caminho? E aí sabe o que é interessante, irmãos? Aqueles 2 crentes agora vão falar de Jesus para o próprio Jesus. Por quê? Está frustrado, irmãos. Você perde a percepção, a condição de enxergá-lo no meio da perda, no meio da luta, no meio da dor, no meio do luto. Você perde, irmãos. Você acha que você está sozinho. Você acha que não vai ter mais jeito. Porque já é o 3º dia, não aconteceu nada. De tudo que ele falou, não aconteceu nada. E nós estamos aqui, e agora? E aí Jesus está lá. E agora eles estão dando um testemunho de Jesus para o próprio Jesus. Sabe o que significa isso, irmão? Às vezes a gente está num ambiente dele. A gente sabe que ele está aqui. Mas a gente não está confiando e nem entendendo quem é ele. Eles andavam com Jesus. Eles sentavam com Jesus. E sabe o que é interessante? Jesus, quando aparece para ele, não muda a fisionomia. Jesus não corta o cabelo. Jesus não faz a barba. A Bíblia diz que é o mesmo Jesus que aparece, o mesmo que sentava com eles, o mesmo que pregava para eles, o mesmo que ensinava para eles. É o mesmo Jesus que agora está lá ouvindo da boca deles acerca do próprio. Eu fico imaginando, irmão, o senso de humor de Jesus, ouvindo aqueles 2 discípulos, eles falando de Jesus para ele mesmo, ele olhando e falando assim: eles não entenderam nada. Eles não acreditaram em nada do que eu falei. Estão tão incrédulos em tudo o que eu falei para eles. Por isso, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A palavra de Deus não pode ser algo que eu ache bonito ou que eu ache legal. Não, aquela mensagem do pastor Eudes falou tanto comigo. Irmãos, o evangelho não é para isso. Para causar um arrepio em você, para você se sentir mais confortável. Não, o evangelho, irmão, ele vem vem para causar, sabe, confronto com a gente, para tirar a gente da zona de conforto, para enfrentar as lutas, os problemas. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naquele que recua. Por quê, irmãos? Porque ele avisou para a gente: vocês não entregaram a sua vida para mim, então se prepara. Vocês não vão para o shopping, vocês não vão para o piquenique, sabe, as coisas vão se levantar contra vocês, mas tem de bom ânimo, continuar crendo, continuar acreditando, continuar buscando. Por quê? Porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não vou mudar, porque o seu problema hoje é maior do que foi semana para trás. Eu não vou mudar por causa disso. E aí, irmãos, Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles começam a relatar. E aí eles falam para Jesus: porque nós pensávamos, nós achávamos. Então tudo que Jesus falou para eles,
agora não serve mais porque Jesus morreu? E já é o terceiro dia e nada aconteceu do jeito que eles esperavam? Então não serve mais tudo que Jesus falou? Tudo que Jesus ensinou, irmão? E a gente está assim. Por quê? Porque a gente está sempre atrás de mais uma palavra. A gente está sempre atrás de mais um culto, mais uma revelação. A gente não acreditou nem naquilo que Jesus já disse com a gente 1 ano atrás, a gente já está querendo mais. Não, irmãos. E aí eles estão falando para Jesus, por acaso você é um peregrino, você é um estrangeiro aqui? Você não sabe o que aconteceu com Jesus? Ele, não. O que aconteceu? Imagina isso, irmão. Jesus olhando para ele e falou assim, eu não estou acreditando nisso. E aí eles vão relatando para Jesus. Olha, porque nós acreditávamos, nós pensávamos que ele que viria para redimir, ele que ia vir para fazer justiça. Olha a visão que eles tinham de Jesus, irmãos. Não de um salvador, mas de um justiceiro. Você não vai entender Jesus nunca assim, irmãos. Ele veio exatamente na contramão do sistema, e eles estão olhando para o sistema, achando que Jesus ia vir com um cavalo alado e matando todo mundo. Não, Jesus ele veio o quê? Para nos redimir, para nos trazer de volta para o Pai. E aí, Jesus, eu acho que chega um ponto que Jesus olha para os caras e fala assim, não consigo mais ouvir isso não. Aí Jesus olha para ele e fala assim, nécios, irmãos, se eu como pastor eu, que é pastor de vocês, se a gente chamar vocês de nécio mesmo, ali na íntegra da palavra, muita gente vai levantar, vai embora, vai dizer, nossa, o pastor eu está pegando pesado. Porque se você buscar no dicionário, o que significa a palavra nécios, você vai ver o que Jesus está falando com eles. Jesus é amor? Jesus é misericordioso? Mas quando precisava, irmão, cutucar, e Jesus falou, nécios e tardios de coração. Quer dizer, vocês não creem em nada que os profetas falaram? Tudo que foi falado com vocês? Irmão, olha para você agora. Quantas e quantas coisas aconteceram na sua vida que fez você duvidar daquilo que você ouviu do próprio Jesus? Porque fugiu do seu controle, fugiu ali da sua lógica, né? Daquilo que você esperava, e aí você já começa a bater cabeça. E sabe o que é interessante? Tem um monte de gente que joga na conta de Jesus, na conta de Deus. Tem um irmão lá na igreja que foi dar um testemunho, e ele disse para toda a igreja que ele pegou o cartão de crédito dele, ele quebrou o cartão de crédito dele, porque o diabo estava fazendo ele gastar muito, e além do que ele ganhava. E eu sentado ouvindo aquilo, eu falei, Senhor, o Senhor vai me dar sabedoria e paciência, porque eu não vou ouvir isso calado. E aí quando passaram a palavra para mim, eu olhei para o irmão e falei, meu amado irmão, e sabe o que é mais triste? Ele é meu irmão de sangue. Eu disse para ele assim, olha, eu tenho um cartão de crédito, está dentro da minha carteira. O meu limite é 7 mil no meu cartão de crédito. Mas eu só me permito gastar até 500 reais. O diabo não tem poder sobre mim. Abra aí, irmão, Salmo número 8. Eu falei assim, eu não acredito nisso, irmão. Que o diabo fez você gastar. Não, irmão, foi você. Foi você que foi lá e gastou. E eu não posso jogar na conta do diabo as minhas responsabilidades, as minhas escolhas, as consequências daquilo que eu faço. Olha aqui que está dizendo, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo, escuta isso, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste,
Que é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Agora no versículo 6. Por isso, irmãos, que o nosso envolvimento com as coisas de Deus vai trazer em nós o que? Responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. E sabe qual às vezes é o nosso mal? A gente pensa muito em nós mesmos, a gente não pensa coletivo. A gente não pensa coletivamente. Eu vou dizer uma coisa para você, eu amo o meu Jesus. Eu amo meu Jesus. E sabe por que eu rejeito, irmãos, toda proposta, toda imundícia do mundo que é me oferecido todos os dias? Você sabe por que eu rejeito? Primeiro, por causa dele, por causa de Jesus. Segundo, se eu cair, cai a minha esposa, cai os meus filhos e cai a igreja que o Senhor me confiou. Então eu não penso em mim, eu penso coletivamente. E automaticamente isso aumenta a minha responsabilidade. Por quê, irmãos? Porque se eu sirvo a Jesus, se eu ando com Jesus, eu tenho que estar preparado. E aí o que a gente está passando, irmão? O que a gente está enfrentando? Eu não sei em Leopoldina, mas em Cataguases, irmão, eu canso de falar isso lá na igreja. A pior coisa na vida de um pastor é ele aconselhar ovelhas que não oram, que não leem Bíblia e que não buscam a Deus. É a pior coisa. Por quê? Porque já não nos procuram achando que a gente tem a solução, que a gente tem a fórmula, né, para a solução do problema. Não, irmão, tem coisas que eu não sei. E eu vou dizer para você muitas coisas eu não sei. E aí o que eu faço? Eu busco em Deus. E aí sabe o que a gente está enfrentando, irmãos? E aí a gente está vendo dois camaradas que saíram, né, do lugar que Jesus não mandou sair e agora estão pagando um preço alto por isso. Sabe o que a gente está fazendo? Terceirizando a nossa fé. A gente acredita que a oração do pastor Eu tem mais poder que a oração da irmã aqui. Aí eu vou no pastor Eu. Não, irmãos. Sabe, esse Jesus está se revelando para esses dois discípulos? É o mesmo que se revela para mim e para você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele vem falar comigo, com você. Você quer uma prova disso? Que ele faz isso, irmãos? Você quer uma prova disso? Você deitou ontem e acordou hoje, não foi? Hã? Quem fez isso? Hã? Não foi ele? E por que ele fez isso? Agora, você acordou. O que você fez quando você acordou? Você falou com ele? Você agradeceu ele pela noite de descanso? É isso, esse relacionamento que Jesus está buscando. E aí Jesus agora está descorrendo o quê? As escrituras com eles. Jesus não ficou lá batendo papo, irmão, não. Jesus veio trazendo à memória deles tudo o que havia se falado. E aí ele vem discorrendo, ele pega lá nos profetas. Jesus não veio falando com eles, eu acho. Não, ele foi naquilo que é verdade. Ele foi lá na palavra de Deus. E aí ele pegou lá atrás dos profetas, mas os profetas não falaram que isso ia acontecer, né, para manifestar a glória de Deus. Então ele vem discorrendo tudo, vem falando tudo bonitinho para os caras, e os caras estão lá andando com ele e ainda não reconheceram que era ele. E sabe uma coisa que às vezes tem feito a gente reconhecer Jesus, irmão? Vou dizer isso para vocês assim, isso me faz pensar muito. Sabe o que às vezes nos faz lembrar de Jesus? Quando ele dá alguma coisa para nós. Quando ele dá uma bênção para nós. Quando ele abre uma porta de emprego para nós. Quando ele te dá condição de comprar algo. Nós cantamos um hino aqui, que é lindo, ela é da Assembleia do Braz, aquele hino, né, pastor? Que fala que vamos adorar antes de atravessar o mar. Não, irmão. O que a gente faz? Quando que a gente agradece? Quando a gente recebe. Aí Jesus, para contrariar essa ótica, Jesus, para mudar isso aí, o que Jesus faz com 5 pães e 2 peixinhos?
Você lembra o que Jesus fez? Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele orou, fez o quê? Agradeceu. Mas espera aí, não tinha multiplicado. Como é que ele está orando? Ele está agradecendo sem antes multiplicar, sem antes matar a fome das pessoas. Como isso acontece, irmãos? Ele pegou, o povo está lá sentado, esperando. Aí Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, levanta e agradece. Mas não tinha feito nada ainda, não tinha matado a fome das pessoas, não tinha multiplicado, não tinha deixado lá 12 cestos. Sabe por quê, irmãos? Porque gratidão libera provisão. Quando você é grato a Jesus, antes mesmo de você receber, acabou, irmãos. Aí ele tem prazer em te abençoar. Não é esperar ter para dizer. E aí nós vamos aprender isso com ele. A Bíblia diz que Jesus vai discorrendo as escrituras, vai lembrando, vai falando com eles de tudo que havia de acontecer, e de repente chegaram no destino. Chegaram no destino, pastor. Chegaram em Emaús. E aí, Jesus sabe de tudo, chegou na porta da casa, Jesus falou com eles, então tá, vocês ficam com Jesus aí, eu vou seguir o meu caminho. Né? Jesus fala com eles, despede deles, e a Bíblia diz que Jesus, já sabendo, olha que coisa linda aí, Jesus, já sabendo, irmão, ele vira para os dois e falou assim, tá bom, foi bom, a gente veio conversando, prazer, eu vou seguir o meu caminho. E aí, irmão, olha isso. Eu tô sendo breve, tá, irmãos? Porque tem muita coisa para falar desse texto. Mas eu estou sendo mais objetivo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Versículo 27. Olha o versículo 27. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Quer dizer, os dois chegaram no destino deles, e Jesus fez de conta que não, eu vou continuar a caminhada. E eles, os constrangeram, aqui começa a mudar tudo. Aqui começa a mudar a história deles. E eles, os constrangeram, dizendo o quê? O que eles falaram com Jesus, irmãos? Você imaginou, irmão? Você no meio da sua luta, ao invés de você pedir solução, você pedir cura, você pedir bênção, você falar para Jesus, Senhor, fica aqui comigo. Imagina você lá na sua casa, passando luta com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa. E aí, ao invés de você pedir a Jesus uma solução para a sua casa, você fala isso para ele. Fica aqui comigo, Jesus. Fica aqui em casa comigo. Eu não preciso de cura, não preciso de solução de problema. Eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor aqui. Aqui já começa a mudar, irmãos. Porque se tem uma coisa que Jesus não despreza, irmãos, que Jesus não lança fora, é quando a gente pede para Ele ficar com a gente. Pede para Ele, sabe, Jesus, eu não quero a tua bênção, eu não quero o teu milagre. Deus está lá no deserto com Moisés e fala com Moisés assim, vai lá no faraó e aí eu vou mandar um anjo com você lá. E Moisés vira para Deus e fala, não quero anjo não. Não vem com essa história de anjo não. Eu só saio daqui se a sua presença for comigo. Nós estamos perdendo isso, pastor Eudes. Porque os nossos olhos estão sempre com a expectativa de que a gente, de alguma forma, vai ser abençoado. Quando a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E aí agora eles, imagina Jesus ouvindo isso. Eles poderiam ter dito para Jesus, então tá bom, nós vamos entrar porque a gente está cansado, a gente está triste, né? Não. Fica aqui conosco.
porque já é tarde e já declinou o dia. E aí, olha o que Jesus faz, irmãos. Jesus não estava interessado no que eles iam dar para ele lá dentro da casa. Jesus não estava preocupado com hospedagem, que ele ia dormir numa cama boa, que ele ia comer uma refeição boa, que ele ia ser bem cuidado dentro daquela casa. Não, irmãos, olha o que o texto diz. E entrou para ficar com eles. Você já parou para pensar nisso, irmão? Nós somos doidos, desesperados, que eu preciso de uma bênção, e Jesus está do seu ladinho, se revelando para você, e você não olha para ele, você não reconhece ele, porque a sua necessidade está gritando, você precisa. Não, irmãos, pede por ele, clama por ele, pela presença dele, está dentro da sua casa, irmãos, porque ele muda tudo. Não é só em mim, não, muda tudo que está ao meu redor. Tudo, irmãos. Quando eu peço por ele, Jesus, fica aqui. Fica comigo, Jesus. E aí Jesus entra, irmãos, e fica com ele. Agora olha o versículo 30. Isso era uma particularidade de Jesus, irmãos. Jesus entra. O que Jesus faz? Procura uma mesa e senta com eles. E a Bíblia diz que quando eles sentaram na mesa, Jesus faz o quê? Pega o pão, abençoa aí, parte o pão. Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja. O que tem nesse gesto, irmãos? De partir. O que tem de mais, irmãos? A gente está cansado de fazer isso. Qual o sentido de partir um pão? E aí o versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Porque enquanto Jesus caminhava com eles, expunha as escrituras, eles não reconheceram Jesus. Por que um simples gesto de partir um pão fez com que ele, naquela hora os olhos dele se abrissem e ele falou: opa, nós conhecemos esse homem? A gente sabe quem é? Por que, irmãos? Por que esse gesto de Jesus, irmãos? Mas enquanto Jesus estava do lado deles, sabe, não conheceram, sabe, era um estrangeiro, era um peregrino. Mas quando Jesus pega um pão, sentado numa mesa e parte o pão, aí os olhos dele se abrem, aí eles olham assim: opa, eu sei quem é ele. Sabe por quê, irmãos? Se tem uma coisa que Jesus ensinou para a igreja, e a igreja parece que ela abriu mão disso, é repartir tudo que ele tinha. E sabe o que é interessante? Ele pega o pão, ele abençoa, ele parte o pão e ele entrega para aqueles dois homens. Você acha que Jesus não estava com fome, irmãos? Por que ele deu para aqueles dois homens? E aí eu vou te dar a resposta disso. Por que às vezes essas coisas simples de Jesus nos faz entender que é ele? Ó, tá aí a resposta. Tá aí a resposta para nós, irmãos. O nosso coração não arde mais, irmãos, por causa da palavra. Posso fazer uma pergunta para vocês? Pega a Bíblia, a sua Bíblia, e segura ela assim. Segura a sua Bíblia. Quantos amam a palavra de Deus, irmãos? Hã? Quantos amam a palavra de Deus? Todos amam, irmão? Amam mesmo, irmãos? Vocês amam mesmo? Hã? Eu amo a palavra de Deus.
Mas às vezes é controverso, porque eu e você, nós acabamos de dizer que nós amamos, não é isso, pastor? Nós amamos a palavra de Deus. Mas quanto tempo você gasta com ela? Hã? Quanto tempo você fica com ela? Agora você vê como é que são duas coisas. Pega o seu celular. Quem está com o celular aí? Quem está com o celular aí, irmão? Pode, todo mundo está com o celular, irmão. Hã? Vocês amam o celular de vocês? Hã? Vocês amam o celular de vocês mais do que vocês amam a Bíblia? Hã? Vocês amam, irmãos, mais o celular do que ama a Bíblia? Por que gasta mais tempo com o celular do que com a Bíblia? Não é, pastor? É incoerente, irmãos. E aí, você quer o seu coração ardendo como? Essa tem que ser a pergunta que a gente, como igreja, vai fazer um para o outro. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa esposa. A gente está preocupado, irmão, com a situação no país, que quem está no governo. Não, irmão, a nossa preocupação tem que ser essa. O quanto o meu coração está queimando de amor pela palavra de Deus. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus vai falar com Josué, se você pegar o capítulo 1. E você vai ver que Deus agora muda o esquema com Josué. Por quê? Porque primeiro com Moisés, ele levanta Moisés como um libertador. Ele tira o povo do Egito. Agora Josué, Deus vai usar como conquistador. Agora você vai entrar na terra. Só que Deus, coloca aí, irmão, Josué, eu vou encerrar, viu? Josué capítulo 1. E aí você vai entender por que o nosso coração não queima, irmãos. E a gente, como a gente vai na contramão de Deus, irmãos. E aí acha que, a gente vive durante a semana do jeito que a gente quer. Chega no domingo, nós vamos vir aqui, nós vamos cantar hino bonito, nós vamos pregar bonito. E aí o céu vai abrir, que a glória de Deus vai descer, e Deus vai... Não, irmão, não vai não. Por quê? Porque esse lugar aqui é continuação do quê? Da minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na rua, onde eu estou. Eu sou um agente de quê? De adoração, de milagre. Eu sou um profeta de Deus. Olha o que Deus vai falar com ele. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Olha o que Deus vai falar com ele. Moisés, meu servo, é morto. Sabe o que Deus está fazendo? Deus chega para Josué e fala, Josué, levanta, filho. Acabou o luto. Levanta, chega. Não vai ter mais esse negócio de ficar de chororô, porque Moisés... Não, Moisés foi por um tempo. Eu levantei Moisés. Não vai parar. Vai continuar. Por quê? Porque foi eu que prometi. E nada para o que eu prometo. Aí ele vai falar para ele, ó. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu... Deus está falando com ele. Que eu dou aos filhos. Por isso que o nosso coração tem que queimar, irmãos, de amor pela palavra de Deus. Por quê? Nós não andamos mais por nós mesmos. Nós não vamos mais aonde nós queremos ir. Nós andamos segundo a vontade de Deus, aonde o Espírito Santo me leva, acreditando na palavra que foi enxertada em nós. E aí ele vai, ó. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, tá vendo? Garantias, irmãos, dos lugares que eles iam chegar, porque Deus estava garantindo. Desde o deserto, do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém. E aí o crente está vivendo como um coitado. Sabe o que a gente fica com medo? A gente fica com medo de investida do inferno. A gente está com medo de seta, a gente está com medo de levante, e aí a Bíblia vai dizer, se Deus é por nós, então para de olhar aquilo que é contra e começa a focar naquilo que é a seu favor. Fica preocupado, levantou, Marquinhos. Não, irmão, você sabe quem está te sustentando, você sabe quem te chamou, e aí ele vai, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, Josué, fica tranquilo, que eu estou no negócio aí.
A garantia é eterna. Eu vou estar com você. E aí ele vai lá, ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Quer dizer, mudou. Moisés libertou, agora você vai conquistar. Você vai entrar na terra com as pessoas. Só que Deus vai ensinar um padrão para ele. Porque tanto libertação como conquista tem que estar debaixo do mesmo pilar. Amém, irmãos? Tanto quem está libertando como quem vai conquistar tem que estar debaixo do mesmo pilar. E aí Deus vai ensinar isso para ele, ó. Porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais, lhes daria. Então, somente agora Deus vai explicar para ele como é que vai funcionar o negócio. E sabe o que é interessante, irmão? Isso aí vale para mim e para você. Não é a força do meu braço, irmão. Não é o quanto eu sei, o quanto eu sou descolado. Não, não. É o quanto eu sou obediente e o quanto meu coração queima. Porque se o seu coração não queimar, irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Você vai fazer a sua obra, não a obra de Deus. E ele vai dizer assim, olha, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer o quê? Teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela. Aqui, ó. Dela. Por isso que eu estou te falando. Você ama mesmo, irmão? Porque se você ama, irmão, sabe, e faz o que está aqui, ele vai dizer assim, olha, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, ó, te conduzas por onde quer que andares. A pergunta, irmão, não é o quanto Deus nos abençoou. Porque isso está nele, irmão. Ele abençoa mesmo. Ah, não é o quanto Deus nos curou. Porque isso ele faz. Isso é óbvio. Ah, não é o quanto ele tem me sustentado. Isso ele faz, irmãos. A ótica de Deus não é essa. A pergunta que não quer calar, irmão, é o quanto o nosso coração está queimando, né, pela palavra dele. Irmãos, vocês acordam de manhã para fazer devocional sedento para ler a palavra de Deus? Igual você levanta para conquistar as coisas? Eu sentei com o pastor Eudes lá em Cataguases, na ressonância. Lá. Nós ficamos aqui uma meia hora, pastor, conversando lá. E ele foi boca de Deus para a minha vida. Ele não sabe disso. Coisas que ele falou para mim. Coisas que eu humanamente, pensando em parar, em desistir, e falar assim, não, esse negócio de igreja está dando muita dor de cabeça. E ele falando comigo. Perseverar? Não, o negócio está difícil, mas não vamos vencer. Não vamos continuar lutando. Não, vamos chegar lá do outro lado. Por quê? Porque é para isso, irmãos. E aí, sabe o que eu entendi? Quando ele estava falando para mim, eu falei assim, rapaz, o pastor eu está queimando, e eu estou quase apagando. E aí, sabe o que ele fez na minha vida, pastor? Sabe o que o senhor fez comigo aquele dia lá na ressonância magnética? O senhor foi lá no fogão, assim, ó, na trem, fez assim, ó, aumentou o fogo. De amor pela palavra de Deus. 5 anos, irmão, de organização. E se eu sentar com o pastor Eudes e perguntar para ele, pastor Eudes, como é que foi para chegar até os 5 anos? Tenho certeza que vai cair lágrimas no olho dele, porque não foi fácil, mas valeu a pena. E se tem uma coisa que nós pastores precisamos deixar para vocês como igreja, é amor pela presença dele e pela palavra dele. Posso ficar aqui a noite toda, mas se você não amar a palavra dele e a presença dele, não vai adiantar nada. Você pode ficar de pé aí um pouquinho, irmão? Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui hoje. Talvez você esteja frio espiritualmente. Talvez você esteja cansado com muitas coisas. Talvez você entrou aqui como esses 2 discípulos no caminho de Emaús, que nada aconteceu até agora,
né? E você não sabe o que fazer, você está esperando uma resposta, as coisas não acontecem, e você está avistando logo ali, ó, na frente, aquele lugar que está dizendo para você assim, ó, para com tudo, fica em casa, desiste de tudo. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. O mesmo Jesus, mesmo, que apareceu para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, é o mesmo que está aqui hoje, nessa igreja. E pode ter certeza que a maior comemoração de Jesus aqui, irmãos, não vai ser só os 5 anos de organização da igreja presbiteriana, mas vai ser de você, e aí eu vou dizer por mim, tá, irmãos? De a gente se despir das nossas fortalezas, da gente, sabe, das nossas resistências, para deixar o Senhor fazer o que Ele quiser na minha vida e na sua vida. Tem muita coisa que às vezes não está andando, sabe por quê, irmão? Porque a gente insiste em botar a mão. A Bíblia diz que todas as vezes que Davi ia enfrentar um exército grandioso, que era muito maior do que o dele, Davi não ficava assim, olha, e agora, como é que eu vou fazer? O texto diz que Davi descia as fortalezas. Ó, o que Davi fazia. E ele falava para Deus assim, Senhor, tá vindo um exército aí, ó, que é grande, é muito numeroso. Eu não tenho condição de enfrentar. Mas eu sei que o Senhor é comigo. Sabe o que é isso, irmão? É não ter resistência diante dele. É reconhecer, irmão, que por mais que a gente tenha toda a tecnologia a nosso favor, que a gente tenha tudo ao nosso dispor, mesmo assim a gente prefere abrir mão para viver o que ele tem, o que ele quer fazer. Quantas vezes, irmãos, eu tinha a solução do problema, eu poderia ir lá, eu poderia fazer, e aí eu fui convencido pelo Espírito Santo, não coloque a mão, porque quem vai fazer sou eu. Porque tudo aquilo que você e eu fazemos, irmão, para continuar a dar certo, a gente vai ter que sustentar aquilo. E aí vai ter que ficar fazendo. Mas quando é Deus, irmãos, é Ele que sustenta. É Ele que faz. Por isso que eu quero convidar você a aproveitar essa data. 5 anos de organização, mas sabe o que é interessante, irmão? Tem muita coisa aqui dentro, pastor Eus, que precisa ser organizado. A igreja está comemorando 5 anos, irmão, de organização. Mas olha para dentro de você. Tem muita coisa. Olha, eu estou olhando para dentro de mim, muita coisa em mim que precisa ser organizada, irmãos. Muita coisa em mim que precisa ser botada em ordem. Sabe por quê? Porque até agora foi eu que fiz. Até agora foi eu que falei. Até agora as coisas aconteceram porque eu achei que ia acontecer, que ia dar certo. Mas o céu não responde a achismo, irmãos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Todos os dias, a gente acorda com 2 opções: ser dirigido pelo céu ou ser dirigido pela terra. A escolha é sua. E se você escolher ser dirigido pelo céu, irmão, você não vai mais botar a mão. Você não vai precisar ir lá discutir. Você não vai precisar mais do favor do fulano de tal, que tem influência com não sei quem. Não, irmão. Você vai dobrar o seu joelho e vai apresentar para Deus. E Deus sabe o que você precisa. Nós estamos comemorando 5 anos, irmãos. 5 anos de organização dessa igreja, pastor. E eu vou falar uma coisa para vocês, sem medo de errar. 5 anos que o exército está levantando, o Satanás está levantando todos os dias para tentar fechar a porta dessa igreja. Tem 5 anos que Satanás está trabalhando, está reunindo, está fazendo o quê? Botando desânimo, cansaço na vida da gente, na vida do pastor. Mas tem 5 anos, irmãos, que Deus tem sustentado. Tem 5 anos que Deus está dizendo assim: eu continuo sendo o dono dessa igreja e vai continuar acontecendo do jeito que eu quero. Você está entendendo isso, irmãos? E aí que Deus trouxe a gente aqui hoje? Para organizar a gente por dentro. E uma vez que ele organizar, sabe o que vai acontecer, irmão? Eu vou olhar para o irmão, como é que é o nome do irmão? Eu vou olhar para o irmão aqui e vou dizer assim: o meu coração está queimando de amor pela palavra dele.
Eu não vou dizer para ele, olha, Deus me deu isso, Deus fez aquilo outro, Deus me abriu uma porta de emprego. Não, irmão, isso para Deus não é nada. Deus quer olhar para uma igreja, irmãos, que não fica... Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, pode parecer utopia que eu vou dizer para vocês, mas eu sonho, irmãos, como servo de Deus, que um dia nós vamos dar testemunho na igreja, sem ter que contar as nossas dores, sem ter que contar as nossas mazelas. A gente vai dar um testemunho de que Ele é bom, e que Ele é maravilhoso, e que eu não precisei só passar, não, Ele cuidou de tudo, e sempre se revelou para mim, mesmo na minha infidelidade, na minha incredulidade, Ele sempre se revelou para mim, Ele sempre foi atrás de mim. Quantas vezes eu estava lá na minha casa e tinha que ir para a igreja, eu falava assim, Senhor, que vontade de ficar dentro de casa com a minha família, eu estou cansado. E aí o Espírito Santo falava comigo assim, vai meu filho, vai, porque lá eu falarei contigo. 5 anos, irmãos, 5 anos, pastor Eudes, que Deus está convencendo o Senhor todos os dias, que aqui é o melhor lugar. 5 anos que Deus está falando para o Senhor todos os dias, que a sua vontade de vir para cá tem que ser muito maior que a vontade do Senhor de ficar em casa. E Deus vai honrar o Senhor muito nessa terra. Por isso eu quero convidar você, irmão, meu irmão, minha irmã, que entende que precisa botar as coisas em ordem. Sabe que não queima muito tempo de amor, irmão. Por quê? Porque o celular transformou em seu Deus, irmãos. A sua televisão se transformou no seu Deus. Os seus relacionamentos se transformaram em deuses na sua vida. Quando Deus estava dizendo assim, meu filho, queime de amor pela minha palavra, deseje a minha palavra. E quando eu digo palavra dele, é quando, sabe, você deseja, como aqueles 2 homens falaram com Jesus, fica aqui conosco. Fica aqui conosco, Jesus. Se você entende, querido, que tem coisas dentro de você que precisa ser organizado, em nome de Jesus, sai do teu lugar, vem aqui, eu, pastor Eudes, a gente vai estar aqui, chorando com você, orando com você. Deixa eu dizer para vocês, eu já estive exatamente nesse lugar, tudo bagunçado, irmão, tudo arrebentado. E aí quando eu cheguei aqui no altar do Senhor, irmão, nesse lugar, sabe, que eu me prostrei, eu falei, Senhor, eu não vou fazer mais nada por mim mesmo. Está dando tudo errado, as coisas não andam, as coisas não acontecem. E aí Deus falou comigo assim, meu filho, é só você se render. É só você se render, que eu entro. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu rasguei o meu coração, irmão, diante dele. E ele veio. E eu falei com ele assim, fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu não sei mais viver sem um Senhor. Fica comigo, Jesus. Eu queria convidar você, irmão. Viesse aqui. Eu não vou insistir, irmãos. Porque às vezes fica parecendo que é um produto que a gente está oferecendo. Mas eu queria convidar você, sair do seu lugar, que entende que a vida está bagunçada, que está tudo desarrumado, irmão. Que você já arredou para um lado, você já puxou para o outro, e parece que o negócio não vai, irmão. Vem aqui, irmão, no altar do Senhor. A Bíblia disse hoje, ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Isso é um tempo de renovo, irmãos. Isso é um tempo de renovo para nós. Isso é um tempo, irmãos, que o inferno se levantou contra a minha vida, contra a sua vida.
Mas olha nós aqui, irmãos. Talvez lá na sua casa está uma bagunça, a sua vida está uma bagunça. Você não sabe o que fazer, irmão. Você não sabe o que, mas aonde ir. E Jesus está convidando a gente aqui, irmãos. Vou pedir aos irmãos que estão aqui, se puderem dobrar o joelho aí, irmão, por favor. Esse é o melhor jeito de ficar, irmãos. Na presença dele é o melhor jeito. Rendido, irmãos. Rendido aos pés dele. Que não haja resistência nessa igreja. Quanto tempo que você não chora, irmão, na presença dele? Quanto tempo que você não rasga o seu coração diante dele? A gente está acostumado já com a igreja. A gente está acostumado com os cultos, irmãos. E ele está chamando a gente para esse lugar de rendição, irmãos. Esse lugar que não tem resistência nenhuma em nós, para ele. Jesus está chamando a igreja para esse lugar, irmãos. Um lugar onde ele quer aquecer o nosso coração, através da palavra dele, da presença dele. Sabe o que eu amo, irmão, na Bíblia? Moisés chegou num nível com Deus, irmãos, tão absurdo, tão maravilhoso, Ronaldo, que o próprio Deus, pastor Eudes, o próprio Deus chamava ele e falava com Moisés: Moisés, sobe aqui, Moisés. Sobe aqui e vem ficar comigo. E a Bíblia diz que Moisés subia e ficava 40 dias, irmãos. 40 dias e 40 noites com Deus. Sem comer, sem beber, rendido, irmãos. Totalmente rendido a Ele, a presença dEle. Aí você pensa assim, tá bom, 40 dias, irmão. 40 dias com Deus. 40 dias com Ele, irmãos. Aí Moisés, irmãos, lá no alto com Deus. Ele fala com Deus e diz: Senhor, tem 40 dias que eu estou com o Senhor aqui. 40 dias que eu estou sentindo a presença do Senhor. 40 dias que eu não como, não bebo, não durmo. 40 dias com o Senhor. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. E aí ele vira para Deus e fala: Senhor, mostra para mim a face do Senhor. Eu quero ver o Senhor. Eu não me contento só com a presença, eu quero ver o Senhor. E Deus fala com esse: ô Moisés, ninguém que me vê fica vivo. Mas faz o seguinte, Moisés. Vai lá para a fenda daquela rocha que eu vou passar. E você vai me ver de costa. E a Bíblia diz que Moisés vai lá para a fenda da rocha. E fica lá na expectativa de ver Deus passar. E eu falo para Deus: Senhor, coloque isso em nós, Jesus. Coloca isso no coração da tua igreja, da igreja presbiteriana e leopoldina. Esse desejo de
de mais e mais e mais pelo Senhor, pela tua presença nesse lugar, porque quando o Senhor vem, muda tudo. Quando o Senhor vem, transforma tudo. E Deus está dizendo assim, é tempo de rendição. É tempo de tirar a mão daquilo que você está tentando fazer. E deixar eu fazer. Pai querido, está aqui, tua igreja, rendida aos teus pés, Jesus. Está aqui, Senhor, a tua igreja, que anseia, que deseja pela tua presença, pela tua palavra, Jesus. Pai querido, está aqui a tua igreja, que não vai recuar, que não vai desistir, que não vai parar, Senhor, mas que vai avançar em Ti, que vai amar a Tua palavra, que vai amar os irmãos, as irmãs. Pai, em nome de Jesus, está aqui o pastor Eudes. Capacita o Teu filho, Jesus, cada dia mais. Reveste o Teu filho de poder, de autoridade, Jesus. Não deixa ele parar, meu Senhor. Dá ânimo para ele, dá força para ele. Foi o Senhor que chamou, Jesus. Sustenta o teu filho, Jesus. Aqueles momentos que ninguém vê. Às vezes, Senhor, a gente chora no quarto, mas tem que sorrir na sala, Jesus. Para ninguém ver a nossa dor. Guarda ele, Senhor. Ele é o anjo dessa igreja que o Senhor colocou aqui. Guarda a família dele, a casa dele. Toda a investida do inferno contra a vida dele, contra o ministério dele, Jesus. Guarda, Senhor, a vida do pastor Eudes. Afoguei o coração dele cada dia mais de amor pelo Senhor, pela tua palavra. Oh, Senhor, que ele experimente, que ele vive, meu Pai, experiências sobrenaturais com o Senhor. E que ele encontre em Ti, Jesus, respostas que ele precisa para a caminhada. Nós amamos a vida dele, Jesus. E ele é muito precioso para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra nesta noite, pela forma como o Senhor nos resgata, o Senhor nos traz de volta para o Senhor. Quando a mesa vira altar, é isso que está acontecendo nessa noite, Pai. A Ti seja a honra, a glória, o louvor. E que ao sairmos daqui, Senhor, voltemos para a missão, retomemos o caminho, cheios de convicção e cheios para ofertar, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.